No caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel, acabou tendo o desfecho. Foi o Sombra, né? O apelido era o empresário que foi Sombra. Dado pelos repórteres. Pelos repórteres também. Aliás, repórter é especialista. Aí o Celso Daniel, uma imagem do Celso Daniel na nossa tela. O jornalista tem a mania de botar apelido, né? Né, Valmir Salar? Não sei, você que diz isso, né? Eu sou só um porta-voz dos apelidos carinhosos. Aqueles bem peludos, ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Esse caso é um caso também que rodou durante muito tempo. Celso Daniel era prefeito de Santo André, prefeito do PT, e o caso também ficou envolto num mistério durante muito tempo, até que no final foi preso um empresário ligado a ele, ligado aos ônibus. Então, mas efetivamente... Ficou claro no final por que ele foi assassinado? Então, porque ele foi sequestrado, né? E aí o corpo dele foi encontrado numa mata lá na região do ABC. O que eu vou contar para você é da conversa que eu tive com policiais, inclusive a delegada Elizabeth Sato, que foi muito tempo chefe do DHPP, fez uma investigação precisa e profunda sobre o caso. Eu e o Robson Serantola acompanhamos muito de perto esse caso. Uhum. E aí, pela investigação, esses empresários não tinham nada a ver com o assassinato do Celso Daniel. Eles foram acusados de corrupção, envolvendo empresas de ônibus, etc. Mas o crime, você muito criticado, embora tenha o respaldo da delegada Elizabeth Sato, que é uma autoridade, eu não contesto, ela faz um trabalho perfeito, ela disse que foi um crime comum. Então, existia denúncias de corrupção contra o PT, e eu cheguei a conversar muito com o irmão do Celso Daniel, que depois ele foi morar um tempo fora do Brasil, ele, a mulher, porque ele estava sendo ameaçado de morte, etc. E eu ia na casa dele, e ele me mostrou um tal de envelope, que aquele seria um envelope, um dossiê, que o Celso Daniel iria entregar denunciando todo o esquema de corrupção. Na verdade, era um envelope pardo que tinha ali uma nota fiscal de um valor irrisório. Quer dizer, mas se criou também essa, sabe? Então tem muito romance dentro de um crime verdadeiro. E isso a gente é responsável. Você romantiza muito. Então surge uma suspeita, alguém... O caso Vitória é um exemplo claro que está... O recente. É recente. O caso da Vitória Helena, que foi assassinada em Cajamar. Uma história mirabolante do jeito que foi divulgado por todos nós. Na verdade, foi ali acho que é Cauê que eles chamam, o rapaz, ele confessou o crime, agora tem contestações dizendo que ele foi forçado a confessar. Mas vamos voltar aqui para o caso do prefeito. A polícia investigou, descobriu que, às vezes eu fico pensando quem foi o responsável pela morte do Celso Daniel, além do menor que foi mandado pela quadrilha para levar o Celso Daniel embora e matou. Esse menor foi preso, foi apreendido, né? Detido, aí ele foi condenado, ficou 3 anos na FEBEM, e a última informação que a gente teve é que ele se ligou ao PCC e viveria ou vive na região de Osasco com São Paulo. Então, quem divulgou? A imprensa divulgou e a Polícia Militar revelou. A Polícia Militar acaba de ser sequestrado, o prefeito de Santo André. E a imprensa divulgou, fez o papel dela. Os criminosos, isso tudo a investigação da Elizabeth Sato pode comprovar. Eles estavam drogados, ali teve uma discussão entre o Celso Daniel e eles próprios, falando a respeito do caso, eles resolveram eliminar o Celso Daniel, sumir com o Celso Daniel e acabaram matando. Quer dizer, essa versão de que alguém ligado à corrupção, ligado a partidos políticos teria mandado matar, a investigação não prova isso. Eu acredito que o crime, a morte do Celso Daniel segue aqui e o esquema de corrupção aqui, mas eles nunca se encontram. E aí surgiram histórias de que 8 pessoas morreram de forma misteriosa por causa da morte. Pessoas de alguma forma ligadas. Mas não aconteceu isso. Não, sabe, o próprio DHPP investigou e foram mortes, sabe, tudo bem, é morte suspeita, vamos discutir. Quer dizer, muita gente vai me criticar por eu estar revelando, essa história não é nova, mas revelando e afirmando que, para mim, que pelo que eu acompanhei, pelas provas apresentadas, foi um crime comum, infelizmente. Ele estava no lugar errado. Então, por que foi o crime comum? Quem cometeu?
os criminosos tem uma rua que chama Três Tombos, que vai de São Paulo para a região do ABC. E ele estava voltando de um jantar junto com esse Sombra, que era uma espécie de auxiliar direto dele. Estavam voltando de jantar, o carro deles para nesse Três Tombos, né? Ele tem que diminuir porque são lombadas. Aí os criminosos se aproximam e sequestram. O sequestro, até hoje, tem dúvidas, porque era um carro blindado, era um carro potente, como é que as portas foram abertas, etc. Quer dizer, isso também nunca ficou muito claro. Ele foi levado para o cativeiro. Na verdade, seria um sequestro. Mas a informação que a polícia levantou depois é que ali eles estavam esperando um empresário que trabalhava no CEAGESP que ia fazer aquele caminho. Esse empresário parece que se atrasou ou não foi trabalhar naquele dia, eles foram em cima do carro do Celso Daniel. É isso que eu estou dizendo, talvez eu vá ser muito criticado, mas é o que se apurou, né? Tem um documentário até da própria TV mostrando, quer dizer, não houve o crime político, não foi o crime político. Tanto é que o Celso Daniel seria o ministro da Economia do Lula. Não, um profissional competente, administrava super bem o Santo André. Antes, aí escolheram o Palocci, né? Tem um outro crime também que... Falei demais, Tramontina? Não. Estou cansando o pessoal em casa. Fique sossegado. Tem um outro crime também que foi muito falado, que também se discutiu muito, eventualmente, a existência de uma questão política envolvendo, que foi do Toninho do PT, prefeito de Campinas. Campinas é uma região que tem o crime organizado muito forte. Sim. Né? Lá teve Andinho, teve outros criminosos conhecidos que fizeram, que promoveram, que foram condenados por promover crimes, assaltos e tudo mais, né? E aí também se ligou na época que o prefeito estava saindo do shopping, entrando no shopping. Ele estava saindo de uma academia do shopping. Isso. Não sei se ele estava no carro dele, aí houve uma troca de tiros entre a quadrilha do Andinho, que hoje ele cumpre pena num presídio federal, ele fica isolado, mas de lá dizem que também ele consegue ter contatos aí porque ele entrou para o PCC, é sempre apontado como um dos líderes do PCC, não sei qual a hierarquia que ele pertence, mas ele é um cara que é ligado ao pessoal do PCC. E aí, nesse tiroteio, o prefeito de Santo André acaba morrendo. A polícia investigou e, na época, eu fui conversar com a viúva do prefeito. Ela me chamou para conversar e queria que eu indicasse um policial sério, que eu confiasse para investigar o caso. Até indiquei os policiais do DHPP, que para mim são profissionais sérios, né? Embora, no caso do Crisbá, um delegado e um investigador que trabalhavam lá investigavam um crime praticado, do qual o Vinícius Crisbach era acusado, e aí foi feito um acerto para não indiciá-lo. Esses dois policiais civis, um delegado e um investigador, estão presos no presídio da Polícia Civil. Então, quer dizer, não dá para colocar a mão no fogo por todo mundo. Mas eu falei, o DHPP tem policiais próprios para investigar, peritos, etc. Foi feita uma investigação e se comprovou que o Andinho que teria matado o prefeito lá de Campinas, sei lá, um crime também. Esses crimes muito midiáticos, eu não gosto de usar esse termo, porque quem usa é quem não trabalha midiáticos, né? Esses crimes de repercussão, eles sempre ficam com mistérios. O caso da Suzane tem mistério, o caso dos Nardoni tem mistério, o caso da Elise Matsunaga, que matou o marido, depois esquartejou. Será que ela fez esse esquartejamento sozinha? Quer dizer, tem muitas dúvidas, né? A polícia chega até onde ela consegue mostrar o envolvimento através de provas, testemunhas, que aquela pessoa é realmente a pessoa que matou, sabe? Por isso vai ter que ser presa, julgada e condenada, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.